o Bom Dia Divinópolis é especial porque eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM o prefeito Gleidson Azevedo, né? O prefeito está aqui para falarmos sobre 100 dias de governo, uma data importante, né? Porque mostra aí o que já foi feito, a perspectiva para o restante do mandato. De antemão, já agradeço o prefeito pela disponibilidade, por ter aceito o convite do Bom Dia Divinópolis, ter ajustado sua agenda para estar presente hoje aqui no programa e conversar sobre esses assuntos que são tão importantes e que impactam diretamente na vida de toda a população. Bom dia, viu, prefeito? Muito obrigado por estar aqui no programa. Eu que agradeço, Flaviano. Bom dia a todos, ao ouvinte da Rádio Minas. E sempre estarei à disposição aqui da rádio, de todos os meios de comunicação, para a gente poder levar a verdade para o povo divinopolitano. É um prazer poder recebê-lo aqui para a gente falar sobre essa pauta tão importante, né? E a gente tem que começar falando sobre os 100 dias de governo, né? Sobre um balanço, né? Do que já foi feito, né? Dando a você a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquelas medidas que você já colocou em prática, outras que você já iniciou, né? Você sempre usou aí como slogan durante a campanha, vou fazer funcionar aquilo que nunca funcionou, né? Uhum. Então, dentro desta proposta, né, o que já começou a ser desenvolvido, o que você analisa já como positivo nesse início de mandato? Então, para mim, esse bordão 100 dias de governo é coisa de politicagem, porque aqui em Divinópolis a gente pegou uma cidade de 30 anos abandonada, para a gente poder resolver em 100 dias é impossível, né? Então, até a comunicação me mandou aqui vários temas que foi feito durante esses 100 dias, mandando aqui sobre o administrativo, serviços rurais, da Censur, da assistência social, da educação. Então, vou fazer aqui, eu não vou ler tudo que tinha para ler, eu vou mostrar com emoção e com coração. Eu até coloquei um áudio aí para a rádio poder rodar. Pode rodar um áudio agora aí para mim? Claro, fique à vontade. O espaço aqui é justamente para que você possa, né, utilizá-lo, né, para poder mostrar um pouquinho, né, de como você está lidando com esse momento de gestão do município. Fica à vontade. Então eu queria que a rádio pudesse soltar um áudio do morador lá do Eldorado, que aí a população vai entender o que é 100 dias com o prefeito em 100 dias que eles não fizeram há 30 anos. Eles podem até entender que é obrigação, velho, mas quantos prefeitos passou e prometia e não cumpriu? Então os caras não foi homem, não honrou a palavra, entendeu? Então a gente agradece, por isso, é por prometer e fazer, né? Porque promessa a gente teve muitas aqui, não foi poucas. Então, assim, cara, essa transparência que você tem com a gente aí, cara, isso aí é importante demais. Você falar, vou prometer o que eu puder. Você falou isso pra mim, primeira vez que a gente conversou. Não adianta eu falar pra você que vou fazer e depois ficar fugindo de você, escondendo, né? Então, dá pra fazer, eu vou fazer, não dá, eu vou te falar que não dá. E isso aí que é o mais importante, cara. Então, assim, obrigado mesmo de coração, velho. Na sua concepção, você pode até achar que é obrigação, mas na nossa aqui a gente fica com uma gratidão muito grande, viu? Obrigado. Então é isso aí, Flaviano. Eu acho que a palavra-chave para esses 100 dias de governo é que eu falei no meu na época da campanha que seria transparência. É levar dignidade para o povo que mais precisa, fazendo uma gestão de fora para dentro e fazer funcionar realmente o que não funciona. E agora, em 100 dias de governo, a gente vai quebrar o contato com a Teixeira. Porque a Teixeira tem como eu quebrar. Porque é uma concessão que está dentro da rodoviária que nem capacidade de pagar tem. Agora, Copasa e Transcid é uma herança maldita que eu vou ter que conviver com ela durante esses 4 anos. Mas até onde eu poder fazer ela cumprir o contrato, vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Na história de Divinópolis, eu entrando dentro da prefeitura, eu acabei com mais de 100 carros comissionados. Eu acabei com um carro que eu poder usar como Corolla. Eu acabei com aluguéis, igual agora na Pernambuco, a gente vai acabar agora no mês de abril, tirando a Pernambuco total, que a prefeitura tinha 2 prefeituras. Eles me cobram muita experiência. Graças a Deus, igual o presidente da Câmara teve aqui segunda-feira, falando que às vezes eu sou, por falta de experiência, eu faço atitudes. Graças a Deus que eu não tenho experiência. É a experiência que faz a pessoa se corromper. O meu governo ele é totalmente transparente. Em 100 dias eu moralizei a prefeitura, fazendo com que o servidor de carreira seja valorizado. Eu acabei com mais de 100 cargos comissionados, sendo que os mais de 100 cargos comissionados que hoje tem na prefeitura, 90% são servidor de carreira. Nunca na história da prefeitura o eleitor, a população tem um contato direto. Igual esses dias viralizou vários áudios meus nas redes sociais e vai continuar viralizando. Você sabe por quê? Porque eu não tenho rapresa com a população, não. Eu tenho um contato direto com ela. Toda a população que me chamou no telefone, ela foi respondida. Às vezes ela teve um não. Mas por quê? Porque eu não sou político. Eu sou gestor. Eu tenho que fazer as coisas certas. Então esse bordão de falar 100 dias de governo do Gleidson, isso aí é coisa de politiqueiro, que a vida inteira teve. O que Divinópolis nunca teve foi prefeito. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque Divinópolis agora tem prefeito. Tem um prefeito do povo que vai levar
dignidade para quem mais precisa. Lá, igual, por exemplo, na Lajinha, que é um bairro totalmente abandonado, que pros políticos que passou lá, eram pessoas que moravam lá, era bandido. Tem uma rua lá que, em 40 dias de governo, a gente calçou a rua inteira, onde era uma rua com rede de esgoto. O bairro, igual, por exemplo, o Copacabana, que foi feito há 8 anos atrás, que não tinha entrada. Hoje o bairro tem entrada. Na época, quando eu comecei meu governo, que eles falaram assim, você não tem dinheiro para poder fazer. Teve gente que falou assim, se vira nos 30, eu estou me virando. Essas obras que estão acontecendo é com parceria privada, sem um centavo da prefeitura. Porque eu fui digno de chegar para o empresário e pedir, pelo amor de Deus, para poder me ajudar. Que prefeito que fez isso? Que prefeito que ligou para as locadoras de imóvel e pediu para reduzir aluguel? Que prefeito que teve a capacidade de chegar ali para tirar um aluguel horroroso, igual de 32 mil, para pagar para uma biblioteca pública e tirar ela de lá, agora tá pagando 10 mil. Então, assim, o que eu fiz, nenhum prefeito na história de Divinópolis fez e vou continuar fazendo. Eu só peço tempo, porque em 4 anos, nem 100 dias, eu vou poder resolver todo o problema de Divinópolis. Mas eu vou continuar trabalhando dignamente, com transparência e honestidade, para poder levar para quem mais precisa. Nesse início de governo, Gleides, você está enfrentando, assim como todos os gestores, esse desafio da pandemia, né? Inclusive, durante a campanha, você sempre fez a defesa do comércio aberto, né? Mas, por causa da situação envolvendo o coronavírus, né? Você teve de adotar medidas rigorosas, né? Como está sendo lidar com isso, né? Muitas vezes contrariar até aquilo que você acredita. Então, foi até bom você tocar nesse assunto, porque a gente está indo para 100 dias de governo, acho que praticamente nesses 100 dias de governo eu trabalhei na onda amarela, que é uma onda mais flexível, e acho que na onda verde eu não cheguei a trabalhar. Acho que não. Desde o início do governo, a onda verde de Divinópolis não atingiu. Não atingiu a onda verde. Então, quer dizer, foi onda amarela, foi poucos dias do governo e praticamente onda vermelha e onda roxa. Só para a população ter ideia, igual na quinta-feira, a gente tem que reunir com o Comitê de Enfrentamento do Covid, só aí a gente perde um dia. Igual na quinta-feira, porque é uma reunião extensa para poder discutir os números, que medidas vão ser tomadas. Hoje, na sexta-feira, a gente perde praticamente um dia fazendo um decreto. Às vezes, na sexta, quando na praça, a gente fica no sábado. Igual no sábado, a gente trabalhou até 7 horas da noite montando um decreto. Então, para a população ter ideia, que tanto que a gente fica amarrado agora nessa questão da pandemia. A gente poderia estar evoluindo outros assuntos para poder fazer o desenvolvimento da cidade, mas a gente tem que voltar para trás para poder discutir a questão da pandemia. Então, assim, 100 dias de governo foi praticamente 30, 40 dias que a gente ficou na onda amarela e os outros dias na onda vermelha, sofrendo com o comércio fechado e ter que fazer decreto que, às vezes, 100% vai desagradar a população. Inclusive, né, em relação ainda a essa questão da pandemia, você fez recentemente, durante a manifestação lá junto com os comerciantes, críticas ao Ministério Público, né? Porque muitas vezes, né, a interferência vem do setor judiciário. Inclusive, nós já temos a informação de uma denúncia representada ao Ministério Público pelo Conselho Municipal de Saúde. Como lidar com isso também, né? Como entrar aí nesse equilíbrio, né, de favorecer o setor econômico, o setor da saúde, mas com diversas interferências, né, por trás dessa gestão. A questão, assim, falar do Ministério Público é a função dele, né? Ele vai notificar aquilo que foi denunciado. O pior de tudo são essas pessoas, igual o Conselho de Saúde, que é o presidente lá, que eu nem vou citar o nome para poder dar ibope para ele, o tempo inteiro, desde o ano passado, atrapalhando a prefeitura e principalmente o comerciante. Na semana passada, eu já tinha conversado com o comitê, falando que estava impossível, que a gente ia continuar na onda roxa, mas que a gente ia fazer um protocolo junto com a vigilância sanitária, para a gente poder, não é reabrir o comércio, não, porque o comércio já estaria aberto. A gente só ia ser um pouco mais flexível. Por quê? Se a pessoa pode retirar a mercadoria dentro da loja dela, por que uma pessoa não pode entrar? A gente simplesmente foi tentar ser o mais justo possível. Se um salão de beleza, um supermercado pode entrar quase 500 pessoas num dia, por que um salão de beleza, agendando, ele não pode entrar uma pessoa sendo agendado? A gente só tentou ser o mais justo possível. É claro que a gente não vai conseguir agradar a todos. Igual, por exemplo, os restaurantes. Como o restaurante tem a forma de delivery, então a gente achou mais que, para poder ser justo, continuar a forma de delivery. Então, assim, o pior de tudo ainda, um prefeito querer trabalhar para o povo, ele ser denunciado. E não só foi pelo comitê, não, viu? A gente tem notícia que foi por vereador e por ex-candidato a prefeito. Que é o pior de tudo, porque em vez de agora das pessoas poderem somar, elas querem dividir. Então, sim, aqueles candidatos que perderam, em vez de estar querendo ajudar o governo, está atrapalhando o governo. Por quê? Porque a maioria desses ex-candidatos e alguns vereadores,
Eles já estão pensando em campanha política, para poder sair a deputado, ou até que eles vão ser candidatos a prefeito. Só que eu não estou preocupado com reeleição, não, Divinópolis. Eu vim para poder governar 4 anos. Se daqui 4 anos o Dinopolitano achar que é justo eu tentar reeleição, aí sim eu vou tentar sair. Mas agora eu estou focado nem em 100 dias, daqui 1 ano, eu estou focado no hoje. E a maioria dos políticos, como vereadores e ex-candidatos a prefeito, em vez de estar ajudando o governo, não, eles estão preocupados em reeleição e atrapalhando o governo. Porque enquanto eu estou ali brigando para o comércio ficar aberto, eles vão lá me denunciar no Ministério Público. E o Ministério Público não está errado, não. A partir do momento que tem uma denúncia, tem que averiguar e notificar. Uma das alternativas para melhorar a pontuação dentro do Minas Consciente, para a gente chegar até na onda verde, né, que você já citou, que permite aí uma flexibilização maior no setor econômico, é a abertura de leitos. Foi feito aquele movimento para tentar utilizar aí parte do Hospital Público de Divinópolis, né, como uma segunda sede do Hospital de Campanha. Como que está esse movimento? Porque no início falou-se em 30 dias, né? É claro que a gente sabe que existe esse processo burocrático para a abertura de leitos, né? Como que está a expectativa, até de prazo, para a abertura de leitos lá no Hospital Público? Foi até bom você tocar nisso, porque ontem, não só ontem, né, mas está sendo muito criticado o Alan, secretário de Saúde, falando que ele não trabalha, que era para exonerar ele. Se tem um caboclo que trabalha dentro daqui da prefeitura, ele se chama Janete Fernandes, Alan e Gleidson. O Alan não para trabalhar 1 minuto. Ele está cobrando junto da Secretaria do Estado essa questão de poder fazer os leitos ali no hospital regional, só que não depende da prefeitura. O papel nosso era deixar o hospital pronto para poder receber esses leitos, para que a Secretaria de Saúde pudesse licitar a obra lá para poder fazer os leitos, e a gente não para 1 minuto de cobrar da Secretaria de Estado. Eu acredito que provavelmente daqui uns 20 dias esses leitos vão estar ali no hospital, e foi até bom você falar, enquanto o hospital está ali 10 anos parado, em 100 dias de governo, é claro que não vai ser o hospital inteiro, mas uma parte do hospital já vai estar funcionando em 100 dias. Em 100 dias não, né? Praticamente uns 120 dias. A vacina sempre foi a grande esperança, né, também para a gente poder mudar essa realidade, né? Muitas vezes ela é vista como frustração, por causa do ritmo lento que chega até os municípios, né? E os municípios ficam aí de mãos atadas pela dificuldade de fazer a aquisição de vacina. Você até chegou a fazer aquele empenho de mais de R$70 mil, né, para poder deixar disponível para a compra de vacina, se houver esta possibilidade. Isso pode virar uma realidade, Gleides? Em relação também à questão de possibilidade de abertura de novos pontos de vacinação para aumentar a meta de imunização, né? Inclusive, recentemente virou foco de discussão o número de vacinas em estoque hoje em Divinópolis. Como que você pretende lidar com essa parte, né? Da imunização, principalmente? A gente paga muito nosso governo por... Foi até semana passada eu fiquei meio revoltado com a questão da mídia. Eu até peço perdão que é ao vivo a TV Candidez, porque quando a gente fala um todo, a gente, né, está falando da mídia inteira, mas não. Mas a gente sabe de quem que a gente está falando aqui, que o tempo inteiro está batendo o governo, por não ter cargo comissionado dentro da prefeitura, por a prefeitura não pagar esse meio de comunicação como outros políticos estão pagando ele, né, Geraldo Vinils? A gente sabe que tem político te pagando, por isso você fala bem, como a prefeitura não vai te pagar, eu não vou te pagar, você vai ficar o tempo inteiro falando mal da prefeitura. Então fique à vontade para poder falar mal, porque quanto mais você bater, mais a gente vai crescer. Então, assim, a gente paga pela verdade. Essa questão igual da vacina semana passada, quando falou que a gente estava desperdiçando vacina. E agora, provavelmente a gente pode ficar, às vezes, 1 ou 2 dias, 3 dias sem vacinar. Por quê? Porque não tem vacina. Até para poder calar a boca de quem falou que a gente estava guardando vacina, as vacinas já acabou. O que vai ter lá agora de vacina guardada é da segunda dose. Só que a gente não pode dar a segunda dose agora, porque tem um tempo certo para poder dar a segunda dose. Por isso que elas estão estocadas. Você entendeu? E a primeira dose agora, se não chegar a vacina agora, nessa semana, vai ter que interromper a primeira dose. E a segunda dose só não vai ser aplicada porque tem que ter o prazo. Então, assim, eu já fiz 7 intenções de compra, gente. Eu já coloquei lá 70 mil doses para poder comprar, só que não tem vacina. As vacinas agora, o Butantan agora já interrompeu o processo por conta de insumo. Então, assim, a gente está na expectativa de receber mais doses, mas não tem dose parada em Divinópolis, não. As doses que estão para ser aplicadas, estão sendo aplicadas. A gente está colocando outros pontos para poder ter vacinação, como agora a gente vai fazer ali na Pitangui, no final da Pitangui, e depois no Nossa Senhora das Graças. Então, sim, o que a prefeitura poder... E eu acho que a gente foi até elogiado lá no Ministério, lá como a cidade que está sendo exemplo de vacinação. Então, assim, para esses críticos que querem bater na prefeitura, a gente está fazendo um papel de excelência na questão da vacinação.
Você citou agora há pouco as críticas, né, que o Alan, secretário municipal de saúde, tem recebido na Câmara Municipal. Aí eu até queria puxar o gancho para a gente falar um pouquinho sobre equipe, né, nesta entrevista de 100 dias, né? Logo no início você teve algumas interferências para poder fazer a montagem da sua equipe de confiança, né? Inclusive até na própria saúde. Você citou o interesse em manter o Amarildo, por causa da operação não foi possível, né? Aí eu queria pegar como exemplo a Secretaria de Cultura, né? Chegou a ser anunciados 2 nomes, né? Um dos nomes chegou até ser nomeado, depois exonerado. Qual foi a dificuldade, prefeito, principalmente nessa montagem inicial? Não, a gente não teve dificuldade. Não. A questão igual da saúde, você bem falou que quem ia continuar no cargo era o Amarildo, mas pelo afastamento dele a gente chamou o Alan. Nessa questão da cultura, foi pessoal deles. Eles que não, no caso, o primeiro, o Otávio, teve um problema, acho, de família, com saúde, e não quis, e depois, eu esqueci o nome da outra, que foi Tina. Ela também teve um problema pessoal e não teve como assumir. Aí a gente chamou o Diniz está aí, já tem 2 meses no mandato. E para deixar bem claro que até ontem eu tive dentro da Secretaria do Meio Ambiente, para poder cobrar dos diretores, e vou deixar aqui ao vivo aqui, que aqueles que não estiver cumprindo o papel deles não tem compromisso nenhum. Como servidor de carreira, não tem como eu mandar embora, mas trocar eu vou trocar. E lá na Secretaria de Meio Ambiente, como o papel que eu pedi para eles poder fazer, eles não estão fazendo, com certeza eles vão ser trocados de função. Eu não tenho rapreso com nenhum secretário meu, porque às vezes o que acontece com outros vereadores, né? Aquela troca de poder ficar amarrado e os caras vão ficar na vida inteira, não só como vereadores, mas no governo, no executivo também, de ficar anos e anos, eu não tenho compromisso nenhum com isso. Se o papel deles não for, eu mando embora na hora, principalmente secretário. Inclusive, você chegou a citar isso muitas vezes, né? Que teria aí um tempo de 6 meses para avaliação do trabalho, né? Caso não fosse satisfatório, você promoveria mudanças, né? Qual que é a avaliação que você faz nessa metade aí desses 6 meses, né? Então, uma pasta que a gente teve muita reclamação foi da CEPLAN, na questão do meio ambiente, na questão de aprovação de projeto. Até ontem eu tive uma reunião e vou trocar os 3 diretores lá. São servidores de carreira, mas, igual eu te falei, como não tem como mandar embora, a gente vai trocar. Porque nesses 3 meses não desenvolveu nada. Agora, nas outras secretarias, graças a Deus, até por conta da pandemia, o serviço, aquilo que foi de metas para poder ser estabelecido, eles cumpriram. Ainda citando de equipe, eu não posso deixar de abordar o assunto Will Bueno, né? Que foi candidato a prefeito, se apresentou como um técnico na área de obras e infraestrutura. Ele até apresentou durante a campanha soluções para problemas crônicos, como a Copasa e o lixão. Ele assumiu, né, a usina de projetos, mas posteriormente foi nomeado em outro cargo. O que aconteceu, prefeito? Até para o senhor poder explicar, né, para o ouvinte e para o telespectador, o que motivou essa decisão de alterar o cargo. Porque quando a gente chamou o Will, era para isso mesmo que você falou. Porque ele, igual até ontem, não, na quinta, né? Tenta passando rápido demais. Na quarta-feira, a gente teve uma reunião com o BDMG, para poder investimentos aqui dentro de Divinópolis na área da iluminação pública. Então, foi por isso que a gente chamou ele, para a gente pensar macro. E ali dentro da usina de projeto, ele estava muito amarrado, porque ele tinha que desembolar um serviço, só para o Divinopolitano ter ideia. O meu irmão mandou uma emenda parlamentar dele para poder calçar vários bairros, como São Geraldo, Itacolomi, Jardim das Mansões. Na usina de projeto, tem que fazer projeto. Na gestão que passou, esse projeto ficou parado. Porque acho que era emenda do meu irmão, o governo era contra o meu irmão, eles não deu processo nenhum. E esse projeto ficou totalmente parado na usina de projeto. Não só a emenda do meu irmão, como emendas do deputado Domingos Sávio. Então, o Will chegou e já com essa bomba na mão, e prazo, porque, igual, por exemplo, se a gente não fizer projeto até agora, 31 de abril, a gente perde toda essa emenda. Então o Will ficou parado no tempo para poder desembolar essa bomba que estava lá de projetos para poder executar, e aquilo que a gente chamou ele de pensar macro, da gente poder trazer parcerias para o privado, até para poder tirar a Copasa, ele não estava tendo tempo para poder fazer isso. Então a gente sentou no acordo de poder ele sair da usina de projeto e pensar nesse projeto grande, como a questão do resíduo sólido, da iluminação pública, da Copasa. Então agora ele está focado só nisso, da gente poder fazer essas parcerias para o privado de iluminação pública, tentar tirar a Copasa, de uma forma de achar no contrato de tirar a Copasa, como transporte público. Então agora ele está focado só nisso. As críticas que ele recebeu na Câmara Municipal foram muitas, influenciou nessa decisão de alteração de cargo, prefeito? De jeito nenhum, o vereador pode bater à vontade do meu governo,
que eu não vou ser influenciado de jeito nenhum. Quem é o prefeito de Divinópolis é o Gleidson, não é os 17 vereadores, não. Então eles podem ficar à vontade para poder criticar, que não é por crítica deles que eu vou mudar meu governo, não. Desde a saída do Will, quem está respondendo interinamente pela usina de projetos é o Fernando, né? Ele não é formado na área técnica de obras, né? Por que demora, prefeito, para anunciar um nome que vai realmente assumir a pasta definitivamente? Porque até os próprios servidores falaram que precisava de um jurídico dentro da usina de projeto. Então, o Fernando, agora, de forma provisória, ele está assumindo essa função e está indo muito bem, porque está não só como assessor especial do prefeito, mas está como secretário agora da usina de projetos, e a gente vai deixar acontecer. Por enquanto, a gente estruturou a usina, a gente trouxe mais de fora. É até bom poder falar isso, Flaviana, porque a minha meta era trabalhar com 100 cargos comissionados, mas por demanda de precisar trazer de fora, a gente teve que aumentar. Até por não ter servidor para poder cumprir esse papel. Então, assim, a gente queria trabalhar ali com 120 e poucos cargos comissionados para diminuir mais de 100. Hoje acho que vai passar de 130, sendo que mais de 100 cargos comissionados é servidor de carreira, foi mais por demanda. E se a gente achar que precisa colocar um secretário, a gente vai colocar. Mas, por enquanto, o Fernando está exercendo perfeitamente o assessor especial do prefeito e da usina de projeto. Porque o receio, quando a Câmara Municipal fez críticas ao Will, era perda de recursos, né? Por exemplo, citaram até aquela verba de 6 milhões de reais destinada ao aeroporto. Então, interinamente, o Fernando está dando sequência a esses projetos, não corre esse risco. Por enquanto, não. Graças a Deus, até por isso, para a gente poder, igual alguns projetos, igual esse do meu irmão, como tem tempo para poder ser executado, a gente colocou um pouco de lado para poder focar nesse projeto que tinha prazo, para não poder perder essas emendas. Como nós estamos falando em infraestrutura, eu queria até aqui abrir um parênteses, né, para que você possa também falar sobre este assunto, né, porque várias vezes o ex-prefeito Galileu Machado falou sobre os recursos que ficaram empenhados para obras, né. Então eu queria detalhar os recursos que foram falados pelo ex-prefeito, para que você possa trazer aqui a realidade em relação a essa situação que você está vivenciando na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Por exemplo, o ex-prefeito sempre falou aí da questão dos 40 milhões. Por isso que eu vou detalhar para o telespectador poder acompanhar com a gente ponto a ponto. É até bom você falar isso, porque na época não foi 40, né? Você falou que o Galileu deixou 90 milhões, né? Sim, então assim, só para o telespectador poder acompanhar ponto a ponto. Desse recurso que o prefeito disse que deixou empenhado, eu queria começar pelo PAC, né? Segundo ele, foram 16 milhões de reais destinados a obras de infraestrutura em bairros periféricos, né? Del Rey, Terra Azul, Costa Azul, né? E o próprio ex-prefeito Galileu Machado disse que a obra começou no final do mandato dele. Como que está? Essa obra continua, prefeito? Continua. Então, para deixar bem claro para o Divinopolitano, o que eu mais quero é que tenha, né, é 90, né, é 100 bilhões lá em Divinópolis, porque vocês podem ter certeza que vai voltar para vocês. Mas no caixa geral da prefeitura não tem um centavo. Tem para a gente poder pagar a folha de pagamento e, por enquanto, tapar buraco. Até lá, não sei até quando a gente vai tampar buraco, viu? Mas essa questão dos 40 milhões, primeiramente, foi 40 milhões de empréstimo, que eu vou ter que pagar essa conta. 15 milhões está sendo executado, que são obras ali na Ibirité, no Icaraí, na Guapé, que foi asfalto em cima de calçamento. Não sei se a população está. E algumas estão sendo terminadas ainda. No Nosso Senhor das Graças. Esse do PAC, até semana passada teve que parar. Por quê? Porque na gestão passada eles foram tão incompetentes que eles não estavam fazendo medições. Então, agora o Fernando entrou e está fazendo as medições. Agora voltou a essas obras do Parque Saneamento, que é no Terra Azul, Grajaú. A população dessa região pode ficar tranquila, porque o que eu mais quero é terminar essa obra. Só que agora a gente precisa fazer essas medições. Então, a gente fazendo as medições, a obra vai acontecendo. Então, vocês podem ficar tranquilos nessa região que essa obra vai ser terminada. Porque é um sonho não só da população, mas minha. Porque, como eu falei que seria uma gestão de fora para dentro, para poder levar dignidade para o povo do Terra Azul, Grajaú, que eu acho que o Parque Saneamento também chega ao Jardinópolis, não com asfalto, mas com interruptores na questão de rede de esgoto, e a gente vai fazer essa obra sim. Esse o recurso está garantido, né, prefeito? Porque eu acompanho há muitos anos, né, os moradores lá daquela região, e eles ficam sempre receiosos, e aí a gente tem que dar razão para eles, porque só para a liberação do recurso foram mais de 10 anos, né? Foi. Aí eles ficam com aquele receio, vai começar e vai parar de novo. Não, às vezes começa e para por conta disso, porque a empreiteira precisa do dinheiro para poder receber. Só que no ano passado, quando eles começaram a obra lá em novembro, a gestão passada não fez nenhuma medição.
ficou novembro, dezembro, janeiro. Quando a gente entrou agora, a gente começou a fazer as medições do ano passado. Só que aí, como a gente tinha que fazer as medições de janeiro, fevereiro e março, parou. Por isso que eles pararam. Agora a gente fez as medições do ano passado, o dinheiro já caiu em conta e agora a gente já está preparando as medições desse ano para poder cair em conta, para a obra não parar. Mas a culpa não é dessa gestão, foi da gestão passada que não fez as medições. Aí eu tenho aqui outro recurso, né, que foi relacionado pelo ex-prefeito Galileu Machado, que é sobre o Complexo da Ferradura. Ele disse que havia deixado R$1 milhão para a execução desse projeto, através aí de um convênio firmado com o Estado, né, que parte de um terreno ali no Lagoa dos Mandarins seria doada ao Estado para confecção ali da infraestrutura do trevo, né? Como contrapartida chegou esse recurso. A Prefeitura pretende manter esse convênio ou vai ter algum tipo de alteração nesse projeto? Foi muito bom você falar isso, que isso é mentira e falar que esse dinheiro estava em cargo da prefeitura. Esse dinheiro estava empenhado na Secretaria do Estado. E agora, se a gente não corresse atrás, a gente ia perder ele. Então, o Fernando, agora, de uma forma rápida, a gente foi na Secretaria de Infraestrutura do Estado, garantiu esse recurso, só que para poder terminar o Complexo da Ferradura e um cabeçamento, que o dinheiro que estava lá, 800 mil, não dá para terminar. Por isso que quando licitou a obra, não dá, porque a obra ficava mais de R$1 milhão. Então, junto com o deputado federal Domingos Sávio, ele garantiu mais 400 mil de emenda para a gente poder complementar essa verba. Então, passou para 1.200.000. Agora, eu acredito que até o meio do ano essa obra vai ser licitada para a gente poder terminar o Complexo da Ferradura. Outro recurso, né, que foi empenhado, a própria prefeitura já anunciou a sequência do projeto, que são os CMEIs, né, lá do Jardim das Oliveiras, e se eu não me engano é Jardinópolis também, né? Jardinópolis e Jardim das Oliveiras, Jardinópolis, pela emenda do deputado também Domingos Sávio, não foi do governo passado, a gente tem que dar um mérito todo ao Domingos Sávio, que essa emenda é dele, e nesse mandato nosso, eu acredito que a partir do meio do ano que vem, a gente inaugura esses 2 CMEIs. Por último, né, o ex-prefeito Galileu Machado citou aí direto o que você já citou, a questão dos empréstimos, né? Tinha 15 milhões de empréstimos junto ao Banco do Brasil para a realização de algumas obras. A gente pode citar a questão da Rua Ibirité, lá no bairro Bom Pastor, né? Esses recursos já chegaram no caixa da prefeitura através deste empréstimo que o município vai ter que honrar. Como que está o andamento desse projeto? Então, esses 15 milhões estão sendo executados, né? Não, todos não vão ser executados porque agora na planilha de preço dessas obras teve aumento, então vai ter que, obra que estava para poder ser executar, vai ter que dar contrapartida de outros para poder terminar. Então esses 15 milhões vai ficar na conta para eu poder pagar, só que não foi eu que indiquei essas obras. Foi o Galileu e os outros vereadores do outro mandato. E os outros 25 milhões de empréstimo ele perdeu, porque no tempo, para ele poder apresentar os projetos, não teve tempo e ele perdeu os 25 milhões, que também, no caso, quem teria que pagar seria esse governo agora atual. Falando em obra, a gente tem que citar a questão dos buracos, né, prefeito? É o grande gargalo hoje do município, né? Eu acredito que é também um grande desafio do seu mandato, tem sido sempre. Na gestão passada, houve aquela discussão em relação à usina de projetos, né? Que o seu irmão... Usina de asfalto. Usina de asfalto, perdão. Que o seu irmão, o Cleitinho, né, Azevedo, conseguiu através aí de um empenho de recurso do senador Carlos Viana. A usina de asfalto faz parte aí das suas prioridades, né? Você pretende já articular isso com o seu irmão, a aquisição novamente desse investimento? Então, o meu irmão está tentando, junto com o senador, poder trazer essa usina de asfalto, só que o ano passado teve essa oportunidade e o Galileu não quis, né? Agora o tempo mudou, né? Então, meu irmão continua lutando, mas antes do meu irmão trazer, eu já pedi ao secretário o Lucas Demop, para poder fazer um estudo de como seria viável essa usina de asfalto, para a gente poder, porque às vezes pode ser um elefante branco, da gente poder trazer ela, recapear 1, 2 ruas e ficar parada, né? Então a gente já está fazendo um estudo para que, se essa verba poder chegar, que ela possa ser executada. Mas em contrapartida disso, acho que nunca na história de Divinópolis foi tanto buraco tampado igual a gente está tampando desde 1º de janeiro. Quando fala em buraco, todo mundo lembra logo da Copasa, né? O senhor sempre levantou a bandeira falando que teria uma postura diferente com a empresa. Quais avanços nós tivemos, prefeito, desde o início? Não só quando eu assumi, a gente já teve reuniões com a Copasa lá em Belo Horizonte, e eles já têm um plano de ação para poder, não só na questão de buraco, para poder tampar os buracos que eles abrem, mas principalmente a falta d'água. Então, assim, esse ano eles já vão começar a fazer uma obra de reservatório, acho que é perto da prefeitura, para aqueles bairros como Jardinópolis, os bairros mais altos ali, daqui um ano,
não possa mais faltar água. Eu quero deixar bem claro para a população que até há um mês passado, foi vários vídeos de, às vezes, vereador, que vai ser oposição, querendo criticar. Cadê o prefeito? Falou que ia ter prefeito. Divinópolis tem prefeito. O problema é que eles mesmos não sabem que foi um contrato totalmente amarrado da Copasa e da Transcid para poder amarrar a prefeitura. Mas o que eu puder fazer para poder fazer eles cumprir o contrato, e se eu tiver a oportunidade de tirar, eu vou tirar, só que eles sabem que não é tão simples assim. Igual, por exemplo, a falar do consórcio Transoeste, essa questão do 11 agora lotado. Todos sabem que eu só tenho 2 oportunidades aqui, para poder fazer na questão agora dos ônibus lotados. É multar a Transcid como a gente está multando. Só que quando diminui o fluxo de pessoas dentro do transporte público, no contrato, que não foi eu que fiz o contrato, presta atenção, a Transcid pode diminuir a frota de ônibus. Eu só tenho 2 maneiras de poder fazer ela continuar rodando com 130 carros, com menos pessoas. Ou eu aumento a passaginha, ou a prefeitura dá uma contrapartida de manter isso. Por exemplo, eu vou dar R$1 milhão para a Transcid para ela poder, por mês, manter a frota de ônibus dela. Eu tenho condições de fazer isso? Eu posso aumentar a passagem agora, nesse momento? Mas é um contrato da Transcid que eu fico amarrado. Só que como os vereadores gostam de jogar pra galera, vai pra tribuna pra poder falar mal, eles não falam essa verdade. Então, assim, quando eu entrei na prefeitura em 1º de janeiro, que os ônibus estavam parados, que o fluxo de pessoas estava rodando, e que na outra gestão eles não quis fazer voltar, eu fiz voltar. Agora, infelizmente, quando diminui o fluxo de pessoas, a Transcid é obrigada a retirar. Agora, a partir do momento, quando o fluxo de pessoas estiver aumentado dentro do transporte público, a gente vai fazer ela voltar os carros. Só que eu não posso fazer voltar agora. Ou eu tenho que dar uma contrapartida, ou fazer aumentar a passaginha. Para fechar esse tema obras, né, até para a gente dar uma pausa, o prefeito beber uma água e a gente voltar com a segunda e a última parte da entrevista, né, a questão da operação do tratamento de esgoto. Tem previsão? Você chegou a conversar isso com a Copasa, prefeito? Tá, a Copasa hoje praticamente acho que é 14% dessa tratamento de esgoto e no mandato a gente pretende avançar aí para 70%, 80% de tratamento. Foi até bom você falar isso, por quê? Porque a partir do momento, população, que esse tratamento de esgoto for executado, vai aumentar sua conta de água. Vocês vão querer xingar o prefeito. E a culpa não é minha. Isso foi um contrato do Vladimir há 8 anos atrás, ou 4 anos, sei lá, eu não lembro, que a partir do momento que você tiver tratamento de esgoto, vai aumentar 100% da conta de água. Então, a partir da população, já vai ter região que já vai ter esse tratamento de esgoto, vai aumentar a sua conta de água. Então, a culpa não é minha, para deixar isso bem claro. Foi até bom você falar isso. Estamos falando aí sobre 100 dias de governo, nesta pauta importante, né, dando a oportunidade do prefeito falar sobre temas, né, direcionados diretamente a você, telespectador e ouvinte. Na primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre equipe, sobre obras, pandemia. Agora, nesta segunda parte, vamos falar um pouco sobre a área econômica, né? Inclusive, eu até gostaria de iniciar essa segunda parte da entrevista falando justamente sobre este tema, né? O prefeito sempre levantou essa bandeira que adotaria aí no início do seu mandato algumas medidas administrativas, como renegociação de aluguéis, né? Como forma de economia. Já dá para fazer uma avaliação positiva dessas primeiras ações desenvolvidas nesse sentido, prefeito? Com certeza. Assim, números exatos a gente não tem ainda, porque a gente vai... Agora, quando passar o novo organograma, que a gente vai saber a economia dos carros comissionados, dos aluguéis, mas, assim, foi um impacto muito grande. Igual, por exemplo, os carros que eu tinha à disposição lá, 3 Corolla, no valor de R$8 mil, fora a gasolina. Igual, por exemplo, eu diminuí a questão dos tanques dentro do pátio, que antes era... o servidor podia chegar lá e encher o tanque. Hoje é 20 litros por cada carro. Os aluguéis, como igual agora da Prefeitura da Pernambuco, agora em abril a gente está tirando totalmente. A outra ali na Minas Gerais, que era a Semusa, a gente levou toda para a Prefeitura, a Biblioteca Pública e vários outros aluguéis que eu renegociei, como a da Avenida Getúlio Vargas, que a gente estava pagando 20 e poucos mil reais lá, eu passei, acho que foi para 20 mil, fora que eu levei mais uma ala da Semusa para dentro do CAC lá, que é na Getúlio Vargas. Então, assim, o aluguel que a gente pagava lá, eu economizei dentro. Então, hoje a gente paga 20 mil reais, mas é como se a gente estivesse pagando 12, que era mais de 20 mil reais, né? E na questão igual, o Galileu dentro do gabinete dele tinha acho que 7 assessores, eu tenho 3 assessores, e várias outras medidas que até onde eu puder enxugar, o Divinopolitano pode ter certeza que eu vou enxugar.
Até pegando como evidência essa questão da mudança da Secretaria de Saúde, né? Foi uma das medidas que você implantou para a questão de geração de economia. O Conselho Municipal de Saúde chegou a fazer críticas na Câmara de que a mudança poderia gerar era mais acréscimos, por causa de vale transporte, alimentação dos 116 funcionários. A Prefeitura chegou a fazer essa avaliação de números? Claro que fez. Isso aí é porque eles gostam de jogar para a galera, para poder prejudicar o governo, mas a gente só trouxe a economia e uma parte da CEMUSA, que é para poder atendimento da população, a gente deixou lá na Getúlio Vargas. Por quê? Porque a gente tem que ter um ponto da prefeitura no centro da cidade, principalmente para quem mais precisa nos bairros mais afastados, não precisar de pegar 2 ônibus. Então foi por isso que a gente deixou uma parte da Getúlio Vargas para poder atender a população que mais precisa. A questão aí do combustível, né, da limitação do consumo, também foi feito um levantamento, até para poder chegar aí nesse percentual de 20 litros, né? 20 litros por carro, porque antigamente poderia... chegava lá e enchia o tanque. Então, o Gustavo, o secretário de obras, já está fazendo um levantamento de quanto vai ser essa economia por mês no município. Prefeito, quando a gente fala em economia, a gente, obviamente, tem que citar a questão da folha salarial, que é hoje o principal aí... a principal situação, né, que onera aí os cofres municipais, né? A gente já tem aí prestes o início da negociação do reajuste salarial que acontece todos os anos por causa do gatilho, né? Que é algo que hoje faz parte da rotina aqui de Divinópolis. Eu até separei aqui uns dados, né? Inclusive o ofício encaminhado pelo sindicato já para a prefeitura para o início dessa negociação. Foi quinta-feira. Quinta-feira, né? Prevê aí essa questão do gatilho, que pede um reajuste percentual de 5,2%, que é baseado no IPCA, né? Além aí do aumento gradativo do Vale Alimentação até o teto de R$15. Eu separei só a questão dos 5,2% para o telespectador e para o ouvinte poder entender. Se a gente aplicar só esse reajuste de 5,2%, o impacto mensal será superior a R$1 milhão, né? Se for 5, vai dar mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão, exatamente. Você já tem um posicionamento formado sobre isso, essa negociação? Então, foi quinta ou quarta-feira, a gente teve a reunião, quarta, né? A gente teve a reunião com o sindicato, o Sintran, com a Luciana lá e os outros lá, para a gente poder olhar essa situação. Primeiro porque hoje os municípios estão aparados na Lei 173, né? Do Bolsonaro, que a gente não pode aumentar despesas por conta da pandemia. Então, a gente está tentando negociar essa questão desses 5%, porque realmente não é um aumento salarial, é um reajuste. Só que, infelizmente, até é bom para a população entender que quanto mais o comércio ficar fechado, menos receita vai entrar na prefeitura. Então, se a gente colocou esse impacto, igual você falou, de 1 milhão e 300 na folha de pagamento, sendo que já é de 23 milhões por mês, a gente pode bater o limite prudencial de quase 54%. Aí a gente quebra o município. Aí fica totalmente inviável, até a tapa-buraco não tem condições nenhuma de fazer. Então a gente pediu um mês para o secretário de Fazenda poder estudar para ver o que a gente consegue fazer para, no caso, o servidor não ser tão prejudicado. Porque realmente não é questão de não querer, é questão de poder. Às vezes, se não acontecer esse ano a questão do reajuste, é porque o prefeito não quer, porque não tem condições. Porque pode ser que a gente dê esse reajuste, quando chegar no meio do ano, a gente não ter condições de pagar uma folha de pagamento. Você entendeu? Pela situação que virou a pandemia. Então, para a população até poder entender. Quanto mais o comércio fica fechado, mais a situação das prefeituras vão ser... Porque o ano passado o governo federal mandou dinheiro. Esse ano tem dinheiro mais não. Então, assim, a situação da prefeitura, a gente vai entrar, a partir do meio do ano, na situação de não ter dinheiro nem para poder pagar a folha de pagamento. Então, a gente vai fazer esse estudo agora durante esse mês, para ver até onde a gente consegue, se a gente conseguir, que seja de forma escalonada, 1, 2, até o final do ano, mas a gente vai tentar estudar, mas a gente não está prometendo nada para o servidor, porque pode ser a ver que a gente nem consiga 5%. Inclusive, algumas medidas, né, relacionadas à pandemia mexem no planejamento, né? Ontem, até conversando com o secretário municipal de Fazenda, a gente falava sobre isso. A prorrogação do prazo do IPTU compromete a sua receita, né? Com certeza. Às vezes eu vejo muito comerciante, porque eu participo todo o tempo, Flaviano, de grupo de WhatsApp, tô na rua, igual no dia que teve a manifestação lá na Pitangui, eu fui, dei a cara para bater, vou andar na rua Goiás, na 1º de junho, de cabeça erguida, porque não é eu que quero fechar o comércio. Eles podem ter certeza disso. Se fosse por mim, tava tudo aberto. Então, assim, essa questão do comércio fechado vai impactar na folha de pagamento, não só de folha de pagamento, mas de todo o andamento que a gente queria de dar
continuidade às obras da prefeitura, a gente vai ficar amarrado por conta disso. Inclusive, outras discussões, né, nesse sentido, que pode gerar acréscimo, serão realizadas neste ano. Você já citou de forma superficial a questão do transporte. A questão do IPTU é isso, porque às vezes, comerciante, eu vejo vocês falar assim, mas a prefeitura, eu tô sem... Por que eu não tiro o IPTU? Eu não tenho como IPTU, tirar IPTU, porque é uma receita que é da prefeitura. Se eu tirar isso, é renúncia de receita e eu pago por uma... de ser até perder meu cargo como prefeito. Então, assim, o que a gente tentou fazer? Como não tem como tirar o IPTU, a gente prorrogou ele para tentar ajudar o comerciante, a população. Só que nisso a gente vai deixar agora de faturar, durante esses 3 meses, 3 milhões de reais. Eu dizia que outras discussões nesse sentido podem acontecer, prefeito, porque a gente já vê um movimento aí do comércio cobrando a questão aí de prorrogação de prazo de outros impostos, né? Até a possibilidade de anistia de juros e multas. É uma situação que a prefeitura hoje também avalia como possibilidade? A gente vê como possibilidade agora, não a curto prazo, mas a médio prazo, assim que a gente... essa questão de prorrogar o IPTU, a gente vai fazer um estudo junto com a Secretaria de Fazenda para poder olhar essa questão de anistia, que a gente tem certeza também que vai ajudar muito o comerciante e a população de Divinópolis. Prefeito, eu deixei para a parte final da entrevista para a gente falar um pouquinho sobre questão de relacionamento, né? Até para que o prefeito tenha a oportunidade também de falar sobre este tema. Porque nos primeiros 100 dias de governo, a prefeitura foi alvo de algumas críticas. A gente pode citar aqui o Sintran, que chegou até a fazer uma representação junto à prefeitura de condutas inadequadas e intimidatórias. O Sintran até usou essa frase, né, em relação a cargos de chefias, né? Foi apurada essas representações, principalmente essa do Sintran? Isso é verdade, porque tanto eu como a Janete, a gente é muito explosivo. E a gente não para um minuto. Então, assim, quando a gente entrou dentro da prefeitura e viu... eu vou falar em 2 prefeitos, porque a Janete é prefeito como eu. Vocês podem criticar à vontade, porque às vezes eles têm mania de falar, mas a vice-prefeita parece mais prefeito. É porque nunca teve vice-prefeito dentro de Divinópolis. E a Janete é prefeito junto comigo. Não só a Janete, como meu irmão e mais 240 mil habitantes. Então, eles ficou assustado com a forma da gente ser acelerado. Então, foi mais que poder, uma forma de trabalhar que nunca foi visto dentro da prefeitura. De prefeitos que estão trabalhando junto com seus comissionados, junto com cargo de chefia, mas foi mais questão de politicar, de jogar na mídia, como que a gente estivesse fazendo algum tipo de assédio moral. Mas foi mentira, foi só uma questão de postura mesmo, que nunca foi visto dentro da prefeitura. Inclusive, chegou até a denúncia de que o prefeito teria se desentendido com funcionários da Incobrás durante uma operação tapa-buraco. Houve episódio nesse sentido, prefeito? O que realmente ocorreu? Isso aconteceu porque, por coincidência, como eu sou um prefeito que eu estou na rua, numa semana eu topei com eles fazendo um tapa-buraco, eles fazendo serviço errado. Aí, por coincidência, passou uma outra semana, eu encontrei eles fazendo... Aí eu peguei e cobrei do rapaz que estava lá, ele que veio para cima de mim, querendo me bater, só que eu falei que eu estava simplesmente cobrando um serviço de excelência para a população, e eles jogaram na mídia como que se eu estivesse maltratando ele, mas foi mentira. Quem estava lá na hora lá viu que ele que ficou nervoso por eles estão fazendo serviço errado e veio para cima de mim. Como que está o relacionamento executivo-legislativo, prefeito? A gente observa sempre a Câmara Municipal levantar essa bandeira, né, de independência de poderes, né? Como que você avalia hoje o relacionamento, né, com a Câmara Municipal? Eu acredito que 90%, tanto do Executivo com o Legislativo dos vereadores, a gente está caminhando bem. Ali, ou 1 ou 2, por não ter cargo comissionado dentro da Prefeitura, quis virar as costas para a Prefeitura e vai falar que vai ser oposição. E, às vezes, de alguns pedidos... que depois a gente vai, depois eu vou querer até mostrar, igual, por exemplo, de áudios tentando intimidar o secretário de saúde a fazer coisa errada. Você entendeu? Porque na outra gestão tinha, de querer passar paciente na frente. Então, como não vai ter isso dentro da prefeitura, eles vão virar oposição, mas 90% do legislativo, vão colocar ali 15, 14 vereadores, estão caminhando de uma forma transparente junto com a prefeitura. 1, 2 ou 3, que por não ter cargo comissionado dentro da prefeitura, ficou revoltado. E de atitudes como essa, vai ser oposição do governo. Mas eu quero deixar bem claro, a partir do momento que eles bater, vai levar. Porque aqui agora tem prefeito. Quando era o Galileu que eles batiam, eles iam pra tribuna, batia, e o Galileu ficava igual um morto lá, vocês podem ter certeza, do mesmo jeito que vocês vão bater, vocês vão levar. E para deixar bem claro, viu, senhor Ademir?
Eu quero deixar bem claro que, igual ontem você falou, do mesmo jeito que você bater, você vai levar. Porque não vai ser igual o outro governo, um governo que você foi base, um governo que não fazia nada pro povo, e agora um governo que quer ser do povo, você quer ser contra, você vê o vereador que você é. Eu quero deixar bem claro que esse já vai ser o primeiro que eu vou falar. E os outros que quiser, vocês podem vir quente que eu tô fervendo. Como você já citou, o assunto é até importante, que é essa oportunidade de defesa. O vereador Ademir, ontem, quem acompanhava a reunião, disse que você não teria dado sequência a uma obra lá por causa dessa questão de relacionamento com ele, né? Tem algo a ver isso? Eu quero deixar bem claro para a população de Divinópolis que qualquer vereador que for oposição do governo, que qualquer coisa que eles vão pedir, eles vão ser atendidos. Porque não é o vereador que está pedindo. É a população. O que eles têm que começar a entender é que vereador não faz obra. Vereador fiscaliza o prefeito. E eles podem ficar à vontade em fiscalizar. Eles podem levar o Ministério Público, a Receita Federal para dentro da prefeitura, que eles nunca vão achar nada de errado dentro da prefeitura. Às vezes a gente vai errar tentando acertar. Mas a partir do momento que a gente errar, eu mesmo vou chegar a público e vou falar, eu errei. Você entendeu? O que não vai acontecer, igual, por exemplo, o Ademir. A obra que ele está falando que parou lá é porque a gente não tem dinheiro para poder fazer ela. Você entendeu? A gente não vai pedir nada que o Ademir, por mais que ele querer ser oposição, tudo aquilo que for pedir vai ser feito. Só que eles querem que, igual, por exemplo, a gente fez um cronograma de tapa-buraco para poder atender. Eles querem que já atende a região. Eles têm que parar de achar que eles têm região. Eles têm que ser vereador de Divinópolis inteiro. O Ademir acha que ele é vereador lá do Campina Verde, do São Roque. Ele não é vereador daquela região, não. Ele tem que ser vereador de Divinópolis inteiro. Aí, a partir do momento que você paga uma obra lá para poder ir atender outros, eles acham que a gente parou. E não vai ser assim. Então, quero deixar bem claro para você, Ademir, que qualquer obra, qualquer coisa que você for pedir, vai ter cronograma e vai ser executado. Só que não vai ser na sua hora, vai ser no tempo da prefeitura. Você entendeu? Para encerrar, prefeito, como que está a harmonia do prefeito com o líder de governo, o vereador Edson Souza? Porque muitas vezes, né, as pessoas interpretam o discurso, o pronunciamento dele na Câmara Municipal como uma crítica ao executivo. Como que está essa harmonia entre essas duas lideranças? Olha, eu nunca vi essa questão dele criticar, não. E ele vai ter a liberdade, se não porque ele ser líder de governo, porque o que eu fiz dentro da prefeitura de Divinópolis nesse governo foi simplesmente tirar as algemas dos vereadores. Eu nunca vou ligar para vereador, vou pedir para poder votar a favor de um projeto meu. Eu nunca vou pedir para ele igual, toda hora ele fica assim comigo, você tem que fazer a base, você tem que fazer os 9, você tem que fazer os 10. Eu não vou fazer. Quem quiser que seja oposição do Gleice, ele vai estar sendo oposição de Divinópolis. Porque nunca vai ter um governo que vai ser tão honesto e transparente e vai querer fazer pelo povo. Então, assim, por mais que o Edson é líder do governo, se ele achar que tem que criticar, ele vai criticar. E eu só tenho que dar os parabéns ao Edson, que cada dia que eu convivo com ele, mais eu cresço dentro da política. Porque tanto ele como o Print, a Janete, eu falo, o Rodson, eu nunca vi uns vereadores saber tanto do legislativo e entender do legislativo como eles. Essa é a entrevista especial com o prefeito Gleidson Azevedo, né? Tivemos a oportunidade de falar sobre muitos assuntos importantes. Prefeito, antes de encerrar a entrevista, gostaria de deixar o espaço disponível, né? Caso o senhor queira fazer uma consideração final, falar de algum assunto que você ainda acha importante citar, viu? E agradecer já de antemão pela presença. Eu que agradeço, Flaviano. Primeiramente, eu quero só te dar os parabéns, né? Que você confidenciou aqui que você foi papai. Você é papai desde ontem, né? Sou o papai mais novo. Antecipou, então, que te dá os parabéns. Muito que obrigado. Deus possa abençoar a Maria. É Maria? Isso, Maria e o Francisco. Que já veio com saúde, que possa só te dar alegria. São gêmeos, né? São gêmeos. Nasceu mais ou menos perto do meu aniversário, que meu irmão faz 15 de abril, então vai ser ariano. Verdade. Então que Deus possa te abençoar. Eu tenho certeza, como ariano, ele só vai trazer bênção, porque assim como eu e meu irmão, a gente somos irmãos de alma. E você vai ver que bênção que é ter gêmeos. Amém. Que Deus possa te abençoar. Amém. Muito obrigado. E falar pro povo de Divinópolis que aquele mesmo Gleidson que eles viram durante a campanha, ele vai continuar. Infelizmente, eu peguei uma pandemia que eu fico totalmente amarrado, igual nesses 100 dias, de poder fazer o governo andar. Mas eu quero deixar bem claro que eu vou continuar sendo esse Gleidson. Vou deixar meu telefone ao vivo aqui para poder ter esse contato direto comigo. É claro que eu não vou conseguir atender toda a população. Assim que a gente voltar à vida normal, a gente está na Onda Verde, vai ter a tenda ali na 1º de junho, toda sexta-feira, como eu prometi, de ter esse contato direto com a população. Meu telefone é 9946-8838. Eu não vou conseguir atender a população inteira, mas o que tiver ao meu alcance eu vou atender,
para poder fazer de tudo para a população de Divinópolis. Eu peço perdão se às vezes eu errei nesses 100 dias de governo, foi por não tentar acertar que eu errei, e peço a compreensão. Nesses 4 anos, às vezes eu não vou chegar em tudo, porque eu peguei uma cidade totalmente abandonada, Flaviano. É igual você falou, 90% de Divinópolis está no buraco, então assim, pode ser que às vezes um bairro eu não vou conseguir atender 100%, mas o Gleides vai estar trabalhando dia e noite para poder levar dignidade para quem mais precisa. E como sempre eu falei o bordão, é nós ou é eles, continua sendo nós. Porque nunca na história do Divinópolis vai ter um prefeito que vai estar no meio de todos nós.